obrigada por esse dia tão maravilhoso, por esse mês, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Tua palavra em Tessalonicenses diz: em tudo, por todas as coisas, seja agradecido. Porque a gratidão é a vontade do Senhor na nossa vida. E nós entramos agradecidos diante do teu trono. Porque reconhecemos, em meio a essa pandemia, em meio a toda essa crise ao nosso redor, nós temos que te agradecer por demais. Porque o Senhor tem sido tão fiel. O Senhor tem cuidado dos seus. Como o Senhor tem colocado as suas mãos preciosas sobre nossas vidas, sobre nossos lares, sobre nossas famílias, sobre nossos trabalhos. O Senhor tem feito milagres todos os dias acontecerem bem diante de nossos olhos. O Senhor é o sustentador de todas as coisas. E nós depositamos a nossa vida no teu sustento, na tua presença, na tua esperança. E começamos aqui, Senhor Deus, uma oração profética. E em nome de Jesus, ó Pai, nós vamos orar isso todos os dias. Essa oração profética nós declaramos que esse espírito de miséria, que esse espírito de fome que tem rondado os países, ó Pai, saia no nome de Jesus Cristo. Nós declaramos a queda desse espírito de miséria, de fome, de destruição. Vai saindo do nosso país, vai saindo das nações no nome de Jesus Cristo. Nós batemos de frente, nós resistimos essa realidade. No nome de Jesus, ó Pai, nós chamamos a interferência do Teu Espírito, das Tuas mãos sobre as nações, sobre o mundo, sobre os Teus filhos. Realiza, ó Pai, a Tua grandiosa obra nas nossas vidas, Senhor. Traz, ó Pai, a Tua presença e a Tua abundância. Eu declaro sobre a tua vida a abundância do Senhor. Nós declaramos sobre as nossas vidas a abundância da presença de Deus que nos supre de todas as coisas. Então, tudo que você está precisando receber do Senhor agora, que você receba no nome de Jesus Cristo. Seja na parte física, saúde, seja financeira, seja espiritual, seja emocional, seja dentro da sua casa, que a unção do Espírito Santo de Deus te toque e te transforme agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. E eu já, antes da gente começar a falar sobre a nossa live, vou dizer para você, todas as vezes que você for orar, você vai resistir esse espírito de destruição, de miséria que está rondando as nações. Comece a orar e a resistir isso no nome de Jesus. Amém? Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre isso no nosso culto de sexta-feira de unção de libertação. Mas já comece. Antes de você dormir, o que você vai fazer, Eduardo? Eu resisto a esse espírito, a essas notícias. Nós não damos espaço. Teve um dia, Deus até me lembrou de uma conversa que a gente teve no carro, quando eu fui orar com a pastora Paula, estava dentro do carro. Eu tô no celular para ver as mensagens. E a gente estava conversando, e aí o Eduardo falou assim, nossa, antigamente os cristãos falharam muito porque tudo era do diabo não se envolveram. E a pastora Paula fez um comentário muito interessante. Interessante, muito Ela pertinente. disse assim, tudo era do diabo, e aí, por exemplo, a televisão era do diabo, então o cristão não se envolveu, e ele poderia ter tido muito mais espaço para pregar o evangelho se ele não tivesse sido tão ignorante. O diabo tomou conta do espaço. Exatamente. Que era para o cristão. O diabo acabou tomando espaço porque o cristão se omitiu. E quando eu estava orando, pedindo comandos para esse nosso tempo e tudo mais, as coisas que virão, o Senhor me lembrou dessa conversa e disse, os cristãos precisam resistir esse espírito de miséria, esse espírito de destruição, porque se os cristãos resistirem, quem irá impedir com que ele venha? Alguém tem que resistir. Não permita que o diabo tome espaço. Paula, acabei de falar de você, pastora Paula. Então assim, não permita que esse espírito tome espaço, nem na tua cidade, nem na tua casa, nem na tua família, nem no teu estado, nem no teu país. Vamos orar pelas nações, pelos nossos conhecidos, mas vamos resistir esse espírito de miséria, de destruição, de calamidade, porque é hora do cristão se posicionar em autoridade. Amém? É a hora. Inclusive, né? A pastora Paula falou cristão, né? Você fala hoje em dia, né?
que a TV é do diabo, que o rádio é do diabo, né? Muitas religiões, época, né? Na época, muitas isso. religiões ainda não podem ver TV e ver rádio, e é fato, né? Foi um espaço que, se o cristão Pela não quis, omissão, o diabo tomou. o diabo tomou praticamente por completo. Então nós não vamos falhar nisso, nós não vamos permitir que o diabo tome espaço, nós vamos, na Não. verdade, arrancar o espaço do diabo. É o que a gente estava falando hoje com o apóstolo Fábio, né? Essa pandemia, de certa forma, veio Pastor para Alex. resolver muitas coisas, né? Com certeza, gente. Para mudar a história de muita gente, de muita igreja. É isso aí. Em nome de Jesus. Bom, Amor, qual é o tema de hoje, amor, pastora muitos Thalita? sabores. O tema de hoje é vencendo o egoísmo. Olha aí, por Vamos isso já que eu falei, lançar não, uma seja pergunta? egoísta. Vamos já lançar e uma compartilhe. pergunta? E enquanto você vai contar a Vá. história, eles vão respondendo Tem a uma pergunta. história para contar? É, o Eduardo tem uma história pra contar pra vocês. E hoje você tem Alguns que contar devem aquele conhecê-la. negócio lá. Vou. Porque eu até esqueci o que, Vou. que é, mas eu sei que você tem que Vou contar um falar. negócio. Gente, o que é egoísmo? Escreve aí. O Eduardo vai começar falando sobre uma história. E vocês os E colocam. você vai colocando aí pra você o que é egoísmo. Eu Vamos não lá? sei se os irmãos conhecem a história do camelo egoísta. Alguns já podem ser que tenham ouvido falar, você não ouviu falar a história Eu do não tinha camelo ouvido. egoísta, né? Então, o que acontece? Como é a história do camelo egoísta? Haviam 2 camelos viajando pelo deserto, certo? Com um peregrino. Um camelo carregava as cargas, como geralmente é de costume, quase meia tonelada de carga, e o outro camelo, o peregrino, que era magrinho, só o chassi do grilo, levinho. E os camelos andando naquele deserto, aquele sol escaldante, claro, aparentaram-se cansados. O peregrino então pegou os 2 camelos, encontrou um oásis, os camelos beberam água. Pouca água o camelo bebe, né? Deve ter ficado umas 2 horas bebendo água lá. Muita água, muita água. O camelo que carregava aquela carga exorbitante disse para o outro camelo: olha, vamos dividir um pouco a carga porque eu não estou aguentando. Você divide, pega um pouco de carga e leva mais o peregrino, que é levinho. Você não vai ter problema e nós 2 vamos seguir viagem. O outro camelo disse: problema é seu. Você vai levar a carga sozinho porque eu fui escolhido para levar o peregrino. E continuaram andando e o outro camelo, exausto, caiu e morreu de exaustão. O que aconteceu? O peregrino, vendo que o outro camelo morreu, não podia deixar a carga. Pegou toda a carga, colocou no outro camelo, ele mais a carga. Ou seja, O camelo egoísta acabou levando tudo sozinho. tudo sozinho. E ainda o peso de ver o outro morto, E né? o peso de ver o outro morto, né? O peso que ficou na mente dele, como é que ficou, né? Lê pra nós aí o que o povo tá falando que é Vamos lá. egoísmo. O que o povo tá falando que é egoísmo? Ah, a Fernanda já fala um pouco aqui, ó. A Fernanda falou que estava falando com o João mais cedo sobre egoísmo. Mayra, não fazer o que está ao alcance seria uma maneira de egoísmo. A gente entra na historinha do camelo. Amor próprio excessivo, acho que confunde, né, pastora? Pode confundir, sim. Com egoísmo. Amor próprio excessivo, inclusive, pode confundir um pouco com narcisismo, né? Sim, o egoísmo tem tudo a ver com narcisismo, Tem. né? Querer ter só para si, não dividir com o outro. Achar que se colocar no centro de tudo e pensar em si mesmo. Pensar em si mesmo, se colocar em primeiro lugar. Pensar apenas em si mesmo, não se colocar no lugar próximo e pensar em si mesmo. E olhar somente o próprio umbigo, que também é olhar para si mesmo. Então todo mundo está colocando aqui falando o sobre olhar essa a si questão de se mesmo. olhar, que é o narcisismo, né? A pessoa que se vê. Esse é mais o narcisismo, que se Exato. confunde muito com o egoísmo. Se né? confunde bastante porque todo egoísta é narcisista. Eu posso trazer um texto aqui, pastor, antes de Pode. mais nada? Pode. Olha, eu vou trazer um texto aqui de Gálatas 6, 2, que diz: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E tem o quinto que eu também gostaria de ler, e aí você pode explicar para a gente depois. Sim. Porque cada qual levará o seu próprio fardo. Exatamente. Esse texto bíblico casa muito com essa história dos 2 camelos, porque o que é
levar as cargas, ajude a levar as cargas uns dos outros. Porque toda pessoa tem a sua carga e ela vai ter que levar a sua carga mesmo. Ela vai passar por situações, todo tipo de situações, todo tipo de problemas nós vamos passar na nossa vida. E a gente precisa entender que hoje a gente pode estar assim, sem passar por nenhuma situação e amanhã a gente acordar já com um monte de situações. O ser humano, ele não consegue prever, ele não consegue impedir que as coisas aconteçam, né? Porque a vida é assim mesmo, Deus permitiu que a vida fosse assim. Então, no mesmo dia que hoje a gente acorda, tá tudo de um jeito, amanhã pode estar tudo de ponta cabeça, né? E a gente não é feito das situações, não é verdade? Deus não está à mercê das situações. Então, ele não vai ficar impedindo que as coisas aconteçam. Pelo contrário. Ele diz, carregue junto às cargas. Ou seja, as pessoas que estão ao seu redor, a gente precisa entender muito uma coisa. O cristão tem um problema muito sério com amor ao próximo. Parece que o cristão arrancou isso da vida. Tipo assim, arrancou essas páginas, esses livros da Bíblia. Parece que ele tá assim, o cristão ele aceita Jesus, a maioria dos cristãos estão assim. Ele aceita Jesus e ele preocupa só com ele. Ele preocupa só com a vida dele, preocupa com o trabalho dele, com a casa dele, com o ambiente dele, se Deus vai resolver o problema dele, se as promessas para Deus da vida dele vão se cumprir. Nós temos percebido, eu não sei se isso é geral, mas eu acho que é geral, que até cumprimentar as pessoas, fazer uma amizade, dar um pouco do seu tempo, se tornou muito difícil para o cristão. E isso daí é uma sementinha do egoísmo que o diabo implantou dentro dos cristãos. Eu não preciso cumprimentar ninguém, eu não preciso fazer amizade com ninguém, eu não preciso me preocupar, me envolver com ninguém. A Mora tá causando aqui, tá, gente? Por isso que o Eduardo tá... Daqui a pouco põe ela pra fora. Então, o que acontece? Essa semente do egoísmo vem para destruir a vida das pessoas, não só aqui na terra, mas o relacionamento delas em relação a Deus. Porque Jesus fala assim, ó, se você cumprir 2 grandes mandamentos, você cumpriu todos os mandamentos. E os 2 são, amarás a Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque muitas pessoas podem pegar esse texto que eu li e ler aqui, ó. Porque cada qual levará o seu próprio fardo. Então, se a gente só lê isso, pode achar que o camelo que não quis dividir o peso, não é? Vamos falar no camelinho aqui? Tava correto, né? Tava, tipo assim, cada um vivendo sua vida, cada um leva a sua cruz, não é assim que está escrito lá em Mateus? Pega a sua cruz e me segue, tudo bem. Só que o Senhor está falando que nós precisamos aprender a dividir os pesos, as cargas. Esse mês vai ter encontro de casais online, igual a gente fez no mês passado. Então, vou dar uma cutucada aqui nos casais, posso? Pode. Sabe por que muitos casamentos se tornam exaustivos? Porque ou a esposa ou o esposo não sabem dividir as cargas, os pesos. Por exemplo, se tem um dia que está sendo difícil para mim, o que a pessoa pode fazer? O que você pode fazer se você não sabe dividir a carga? Julgar, cobrar. Não é verdade? Sim. Tipo assim, julga, cobra, não ajuda. Então, às vezes, a pessoa está passando por um momento difícil da vida dela, está enfrentando uma situação difícil, e ao invés do outro estar lá e falar, não, essa pessoa não está tendo condições de ser, eu vou ser por você, eu vou te ajudar, eu vou te reguer, eu vou levar em consideração. Quantas vezes a gente fala determinadas coisas por conta da dor que tá sentindo, não é verdade? Às vezes tá passando por um problema, às vezes acaba falando alguma coisa que não deveria, e o outro, ao invés de falar assim, tá bom, eu vou te ajudar a levar essa carga, eu não vou levar em consideração o que você tá falando, eu já tô te perdoando. Não, já parte pra cima, já sai malhando. Não então, pega assim, um pouco a dor do outro. Exatamente, as pessoas estão dentro da igreja inflamadas pela semente do egoísmo. Eu só penso em mim, as coisas vão ser do jeito que eu quero. E egoísmo, gente, é muito mais que narcisismo. Porque o que vocês falaram é narcisismo. É eu só pensar em mim. Egoísmo é quando eu me vejo melhor, maior. Eu penso só em mim, mas também me vejo melhor do que as pessoas. Ou seja, não me tocando, não me incomodando. Eu vou também fazer uma pergunta, pastora, mas antes
Eu vou dar um recado aqui para Elisa Clívia. Nós vamos orar por você, tá bom, Elisa? Mas faça uma gentileza. Amanhã é culto, né, pastor? Amanhã, 7h30 da noite, Amanhã, nessa 7h30 mesma da noite plataforma. é culto nessa mesma plataforma ou no YouTube. Faça esse pedido de oração para que nós possamos orar no Amanhã final do também. culto. Tá ok? Amanhã também. Pastor, eu vou fazer uma pergunta. Manda. O egoísta é capaz de amar ao próximo? Amar? Isso. Não. O egoísta, até quando ele faz uma atitude de benevolência, ajudar o próximo, ele faz para se engrandecer. Sabe aquela pessoa assim, eu vou dar uma cesta, vamos tocar o crente, né? Porque a gente tá crente, tocar o crente. Vou dar uma cesta básica para todo mundo ver que eu ajudo na igreja. Para as pessoas falarem assim, tá vendo tanto que fulano é bom? Então, na verdade, ele não tá amando, ele não tá fazendo porque o coração dele fala, caramba, eu tenho um arroz e um feijão na minha casa e o fulano pode não ter. Eu não posso dormir sabendo que essa pessoa não tem o arroz e o feijão dele. Porque hoje eu jantei, e se o outro não jantou? E se o outro tá com fome agora? O egoísta ele não tem esse pensamento. E é uma realidade que a gente, infelizmente dizem, está acontecendo ao dizem nosso os redor. especialistas que começaremos a enfrentar com mais frequência. Mas nós não vamos enfrentar isso, porque nós vamos botar esse demônio da destruição, da miséria pra fora da nossa nação. Amém, irmãos? Deus tem levantado um exército aí de pessoas para orarem. Então comece a orar. Irmãos, entenda uma coisa. Toda pessoa que tem a sementinha do egoísmo, ela vai ter sinais, ela vai ter posturas. Ninguém vai saber que ele é crente. Sabe aquela pessoa que ela vai na igreja, ela é cristã, só que ninguém do círculo social dela lá fora sabe que ela é crente. Ela não dá Jesus para as pessoas. E além de não dar Jesus para as pessoas, ela não tem postura de um cristão. Por quê? Porque Jesus é só para ela, para algumas áreas da vida dela. A bênção é para ela e ela não pode se expor. Por quê? Porque ela é melhor que todo mundo. Então, se alguém for falar mal de cristão, então eu não posso ser cristão. É uma pessoa assim, bem estranha. E é uma coisa que tem acontecido muito dentro das igrejas. O demônio tem roubado a salvação das pessoas no egoísmo. Viu? Porque quando Jesus falou que nós precisávamos amar o próximo como a nós mesmos, ele estava falando isso para nossa salvação. Se você não consegue entender isso, tira um período do seu dia, da sua noite, da sua madrugada para ler 1 João. 1 João vai falar isso. Quem não ama não conhece a Deus e não tem parte em Deus, porque Deus é amor. Então, essa minha avó disse que o egoísta não ama nem a ele. Eu acho que ele ama ele acima de tudo. Ele se ama acima de tudo. Pelo contrário. Ele, na verdade, ele vai se destruir. Porque ele vai ficar sozinho. Ele vai ficar sozinho. O egoísta vai acabar sozinho. Por quê? Porque ele usa as pessoas para crescer. Hoje, depois que eu tive uma conversa a gente teve uma conversa com o pessoal em Portugal, e depois o apóstolo me mandou um áudio que eu achei incrível. Ele disse assim para mim, pastor, a gente tem que cuidar, porque tem muita gente que chega para sugar o que a gente tem de bom e depois ir embora, chutar a gente. Eu falei, com certeza, o egoísta, ele é assim, minha gente. Ele pega você, ele suga tudo que você tem de melhor. Na hora que ele pagar, fala assim, bom, agora você não tem mais nada para me oferecer. Tchau pra você. Ainda sai metendo pau em você, falando que você não presta. É um egoísta. Ele vê as pessoas como coisa, não como pessoas. Como meios para ele crescer, não como pessoas. Como é que pode uma pessoa dessa entrar no céu? Me fala, entra ou não entra? Não entra. Não entra. Então imagine, tô na igreja, eu poderia... É porque apesar, né, é bom explicar, porque eu acho que... Eu vou explicar não, vou até fazer uma pergunta, é uma dúvida que eu tenho, né? É claro que nós não herdaremos o reino dos céus... Pela bondade. Pela bondade. Mas em João diz que nós seremos julgados por nossas boas obras. Exatamente, acho que acontece. A salvação quem dá é Jesus, quem salva é Jesus. Só que toda pessoa salva tem que ter o caráter de Jesus. Tem que ter a personalidade de Jesus em si, que é a transformação da nossa vida. Então, a bondade, ela faz parte de quem Jesus é, faz parte do cristianismo. Então, é impossível uma pessoa estar salva, estar
tá liberta, tá sendo transformada por Deus, ser egoísta. É impossível, gente, não combina. Não combina crente. Assim, não combina. O cristão, ele é conhecido por ser aquela pessoa doadora. Ela vive a lei do dar e do receber. Até porque Jesus fala isso. Pra mim ali, Eduardo, em Provérbios 11:25, por favor. Só vou fazer aqui... Deixa eu abrir aqui enquanto você faz a pergunta. Porque o pessoal hoje tá interagindo bastante. Que legal, viu, gente? Às vezes passa um pouco aqui, mas não dá para ler tudo. O Pedro Henrique pergunta se Nabucodonosor foi egoísta. Eu acho que ele era de Satanás mesmo, ele né? Era egoísta. Puramente, ele era mais do que egoísta, ele era servo do cão mesmo, né? E com certeza toda pessoa que serve ao diabo é egoísta, porque ele é egoísta. A Mayra observa que tem muita gente que só sabe ajudar quem é da família, quem é de fora não. Muitas vezes nem da família, né, Mayra? Mas às vezes a gente vê na igreja, sabe o que a gente vê na igreja? Grupos de famílias. É da minha família, então eu vou fazer. É da minha família, eu vou fazer. E a gente tem que entender que na igreja a família é todo mundo. Nem só família, panelinha, né? Somos todos irmãos. Panelinha também. Nas igrejas muitas vezes você vê muita panelinha. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Pra quê? Porque senão a gente se torna muito egoísta, usado pelo diabo, e aquilo está infiltrando a nossa fé e a nossa salvação. Mas Senhor, imagina não, é verdade. Só para os seus. A Mara falou um negócio aí que eu lembro que às vezes meu pai ia dar roupa dele, roupa nossa, e ele falava assim, não dá na mão do pessoal que cuida da assistência social da igreja, porque eles dão para as mesmas pessoas. Ele sempre falava isso, não dá. Você vai ver a pessoa que tem necessidade e você vai dar direto na mão dessa pessoa. Por quê? Porque às vezes o pessoal da assistência social da igreja fica tão viciado em dar sempre para as mesmas pessoas que, não, só elas precisam, mas e aquela outra também que precisa? Às vezes nem tá precisando mais tanto, né? Então assim, a gente precisa abrir o nosso coração, porque às vezes a gente tá sendo egoísta, olhando um e não olhando o outro. Porque o outro parece que tem mais intimidade comigo, eu gosto mais dele. Afinidade acontece. Afinidade é uma coisa. Afinidade não tem a ver com egoísmo. Claro, você pode ter afinidade com o outro. Você pode ter, você só não pode excluir alguém por afinidade. Principalmente dentro da igreja. Imagina se Jesus fosse multiplicar os pães e os peixes assim, eu tenho mais afinidade com essa galera daqui, então eles vão comer 10 e você vai comer 2. Não é, gente. As coisas de Deus, elas são muito justas. Pedro pergunta se o egoísmo também pode ser confundido com invejoso. Não, invejoso é outra coisa. O invejoso é aquele que quer tomar do outro, ter a vida do outro. O egoísta, na verdade, ele só quer sugar o outro para ele viver o que ele quer na vida dele. É um pouco diferente. A Ronilda fez aqui um comentário, eu concordo. A Mayra faz a mesma comentário da Dadá, que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Ajudar e sair falando é desnecessário. Gente, eu tô com o meu celular aqui. Aquele que ajuda aqui fala, vou tirar uma selfie. Tirar uma selfie. Tem tanta gente fazendo o quê? Eu tô enchendo meu carro de cesta básica e vou levar. Aí tem que fazer um vídeo. Por que você tem que fazer vídeo? Vai lá e entrega. Ninguém precisa saber que você tá fazendo isso. Tá fazendo por quê? Porque não é bondade isso. Isso é um jeito de você se acender, das pessoas dizerem, nossa, você viu o que fulano fez, né? Daí, voltando para a pergunta do Pedro do invejoso do egoísta, a Cida fala aqui, também acho que o egoísta e o invejoso desejam as coisas dos outros para si. O invejoso deseja as coisas dos outros para si. O egoísta, ele sempre vai achar que o outro é muito menor do que ele. Ele não deseja as coisas dos outros. A Eliane fala que panelinha o que mais tem. Aqui não existe mais panela, hein, gente? Esquecem as panelinhas. Se vocês achavam que ia ter panela, a gente pegou a panela, jogou fora. Essa panela aí. Vocês vão perceber muitas coisas acontecendo nos próximos capítulos. Chega de panelinha. Chega de panelinha, de zum, de eu gosto mais disso, eu gosto mais de não sei quem. Jesus, ele andava mais com Pedro, Tiago e João. Mas ele nunca tratou diferente o resto dos discípulos. Pedro, Tiago e João andavam mais com Jesus porque eles davam mais frutos. Eles seriam as pessoas que de fato trabalhariam depois de Jesus foi embora. E é verdade. Quem trabalhou mesmo foi Pedro, Tiago e João quando Jesus foi arrebatado. Por isso Jesus os trazia mais próximos. Mas em momento algum Jesus tratou diferente, menor, menosprezando nenhum dos discípulos.
Inclusive, é o que eu falo, né? Nós amamos a todos, o pastor tem que amar Tem que a amar todos. todo mundo. E hoje eu vou contar a parábola do pastor, em que pese eu não saber contar muita história, vocês perceberam com o camelo, né? Mas eu vou contar a parábola do pastor. Ó, aqui em Provérbios capítulo 11, versículo 25, diz assim: a alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Isso aqui é a lei do dar e do receber. Deus estabeleceu uma lei espiritual, que é uma lei que funciona de uma maneira tão interessante, que não funciona só apenas para as pessoas da igreja. Ela funciona como a lei da gravidade, a lei da semeadura. A lei da semeadura é o quê? Tudo que eu planto, Sim, eu colho. A lei da gravidade faz o quê? Sobe e desce. Sobe e desce. Certo? E a lei do dar e receber também funciona. Toda pessoa que dá, recebe. Toda pessoa que dá, recebe. Já que você e falou toda da pessoa... lei da gravidade, qual que é o princípio de Arquimedes? Pensem, não tem nada a ver com a Bíblia mais. Misericórdia. Mas é ciência também, pastora. Toda pessoa que retém, apodrece. Toda pessoa que retém, apodrece. Já percebeu que toda pessoa egoísta, ela não tá bem em nenhuma área da vida dela? Todo egoísta tem problema no relacionamento. Não consegue, ninguém aguenta conviver com egoísta. É difícil, né? Ninguém aguenta. Ele não consegue relacionar nem com a mãe nem com o pai. E olha aqui, olha pra uma mãe ou um pai não aguentar relacionar com o filho é porque ele tá muito, olha, só um sangue do cordeiro. Egoísmo. Sabia que essa nossa sociedade atual, ela é egoísta? Mas ela é egoísta demais da conta. É por isso que nós estamos gerando tantas pessoas depressivas, tantas pessoas com pânico, tantas pessoas com tantos problemas psicóticos mesmo, não vou falar psicóticos mesmo, pessoas que estão aí entrando numas loucura louca, falar igual a Dilma, umas loucura louca, né? Por quê? Porque eles são egoístas, eles foram criados para ser egoístas. Exemplo, como se cria uma criança egoísta desde o início. Não falando não. Bebezinho, Não falando você não. não fala não pra ela. Tudo ela pode, tudo é do jeito dela, tudo é na hora dela. Essa pessoa se torna extremamente egoísta. Não vê a necessidade do outro. A dele tem que ser suprida primeiro. O outro pode morrer, mas a dele tem que ser suprida primeiro. Lembra da história do camelo? Que o Eduardo contou? É. A minha, eu não posso sofrer. Agora, pra eu não sofrer, se você tiver que sofrer, tudo bem. Ele não se importa com o sofrimento das pessoas, não se importa se o outro tá passando por uma situação. Não se importa com ninguém, né? Não se importa com nada, com ninguém. É uma sociedade extremamente egoísta. A Mayra faz um comentário extremamente pertinente, hein, Mayra? Olha, a gente não tinha pensado nisso. Manda. Deus disse para não guardar o maná. O que guardavam iria apodrecer. Exatamente. Aquele egoísmo de pensar assim, vai que não tem pra mim. Vai faltar. Vai faltar. E Deus fazer com que apodrecesse. Porque o egoísta, ele também não acredita em Deus. Ele não tem fé. Já que ele tem que sempre ter o controle de todas as coisas serem do jeito dele, vai que Deus não faz o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Então ele não consegue confiar, ele não consegue obedecer. Muitas pessoas têm dificuldade de obedecer a palavra de Deus por egoísmo. Porque ele está pensando mais nele, no bem-estar dele. Quem aqui nunca, vamos lá? Quem nunca ficou com medo de uma palavra de Deus por medo de não ser o que você queria ouvir? Acho que todo mundo, né? Todo mundo. Isso é um egoísmozinho. Eu não quero padecer nada, eu não quero sofrer nada. Eu quero estar sempre agradado em todas as coisas. O egoísmo tem sido uma grande arma do inferno contra a igreja, porque tem colocado a igreja numa posição de fraca espiritualmente. Fraca espiritualmente porque é egoísta. Sabe por que que o mundo, as coisas estão tão soltas no mundo? Porque a igreja se omitiu por egoísmo. Ela se fechou e falou, bom, nós estamos bem aqui dentro. Essa é a grande verdade. Não, mas né? Tá bem hoje, então não se importa mais com nada. Eu não vou me importar com a pessoa que tá lá fora, que tá se prostituindo, que tá se drogando, que tá no mundo de miséria, de mendigagem. Eu tô bem aqui dentro, eu tô vivendo muito bem a minha vida. Quando Jesus foi falar sobre ele, a parábola do samaritano, ele falou dos sacerdotes. Ele disse, vocês passam de largo dessas pessoas. Ó, a Sandriane pergunta se o avarento é egoísta.
O avarento, Sandriele, é aquela pessoa que não abre a carteira por nada na vida. Ele não faz nem por ele. Então Esse ele aí não precisa é de libertação, egoísta. o espírito de Mamon. O avarento ele não é egoísta porque ele não dá nem pra ele o avarento. Ele passa necessidade tendo. Entendeu? Então ele não é egoísta. O avarento é avarento mesmo, é outra coisa. Mas nós precisamos compreender isso. Tem ainda um texto de 1 Reis que eu quero citar com vocês, que ele vai falar assim, numa forma muito prática, vocês conhecem esse texto de cor, salteado, que Deus usa Elias, que foi um grande profeta, Claro. que vai aparecer de novo no Apocalipse, não é isso? E Elias, ele recebe uma palavra de Deus falando que não vai chover, e ele declara essa palavra, não vai chover por 3 anos. E não vai chover por 3 anos significa que as pessoas vão passar fome. Porque sem chuva as pessoas passam fome. Claro, não tem plantação. Não Ainda tem mais naquela plantação, época, você não tem plantação, você não tem o gado, porque não tem como comer o pasto, né? Exatamente. Uma coisa leva a outra. Exatamente. Em outras palavras, Elias estava dizendo assim, virá a maior crise econômica do mundo atualmente, sem a chuva. E realmente as pessoas estavam numa situação complicada. Elias estava sendo sustentado por um riacho e os corvos vinham trazer carne para ele. Gente, olha o que é você servir a Deus, minha gente. Servir a Deus é um privilégio que o ser humano pode ter na vida dele. Porque Deus cuida de nós, só que Deus não quer que a gente viva no nosso mundinho. E aí chegou um momento que Deus secou o ribeiro e disse, Elias, desce, porque eu preparei uma viúva para te sustentar. Só que quando, eu lembro até do meu pai nessa pregação, que ele falava muito, ele falava assim, Elias devia ter imaginado uma viúva muito rica, uma viúva legal, preparada. Vai te sustentar, assim, né? No momento de crise que no momento vivia, de crise, eu falo, nossa, Deus preparou, nossa, eu vou estar 1000 na casa dessa viúva. E quando Elias, ele se depara com aquela viúva pobre, catando gavetos, ele faz um sinal. Eu gostaria que você gravasse isso no seu coração. O sinal de Deus para saber se você é ou não ambiente de Deus é se você vive a lei do dar e receber. Então, muitas vezes, você vai perder muitas coisas de Deus por deixar passar o sinal do dar e receber. E isso é, assim, muito, como diz, singelo. Elias, ele passou, ele deveria ter visto várias viúvas. Sim. Não tinha só uma. Deveria ter várias viúvas. Ele falou, bem, quem será? Quem será? Vou fazer o seguinte, numa terra que não tem água, eu vou pedir água para beber. Quem me fornecer a água, essa viúva Quem me vai fornecer água é ela. Batata. Ela poderia, ela falou assim, me traz um copo de água. E ela saiu para buscar. Ele falou, gente, é ela. Aí ele chamou, tipo, o garçom, mais um bolo. E aí ela fala, ó, eu tô aqui catando uns gravetinhos porque eu vou fazer um bolo pra mim, pro meu filho, nós vamos comer e vamos esperar a morte. Elias olha pra ela e fala assim, tá bom, então faz pra mim primeiro. A lei do dar e do receber. Deus sempre vai fazer isso todo dia da tua vida. Deus, às vezes nós estamos passando uma situação difícil e para Ele nos abençoar, Ele vai fazer uma pessoa que está mais difícil que a gente bater na nossa porta e falar, me ajuda? E se a gente entender, Deus vai nos transformar. Porque a lei do dar e do receber é uma coisa divina, gente. Quando aquela mulher foi e fez, Elias falou assim, a farinha não vai acabar e nem o azeite. Essa mulher sustentou, Elias ficou na casa dela, ó, até Deus dar a palavra que ele deveria falar com Acabe. Deus sustentou aquela mulher, ó, muito tempo. Muito tempo. Então entenda uma coisa, nós precisamos. Até a Mayra entrou na onda do é forte. Entrou. Só para concluir aqui, para não deixar o pessoal sem resposta. Não, manda as perguntas do povo. Muquirano é a mesma coisa que avarento, tá? Muquirano é avareza. Mais alguma coisa? Não, vamos lá. Então, assim, quando nós entendemos a lei do dar e do receber, nós deixamos de ser egoístas. Quando nós entendemos o valor que tem a convivência entre os irmãos e o quanto isso agrada a Deus, que tudo que Deus nos dá, não sei se você sabe disso, mas a bênção que Deus te dá não é só para você.
Por isso que lá em Coríntios, quando ele fala de dízimo, ele fala espalhou, deu aos pobres. Deus quer o quê? Que você, quanto mais abençoado você for, mais bênção você dê às pessoas. Posso só fazer um parêntese aqui? Pode fazer. É claro que a gente fala do egoísmo e dê aos pobres. Isso não quer dizer também que você é obrigado a ajudar todas as pessoas que baterem na tua pessoas porta. que baterem na tua porta, todo aquele que pedir dinheiro no farol, né? Eu costumo falar para a pastora, se você for sair em São Paulo para dar dinheiro para todo mundo do farol, você vai ter que levar R$1.000 e vai faltar. Não é bem isso. Só para esclarecer essa questão. Sim. A questão aqui que nós estamos falando é aquela pessoa que não vê a necessidade do outro. Isso. Ele está sempre pensando na necessidade dele. Ele não sabe dividir o dele. Ele não sabe. Eu vi uma irmã aqui da igreja colocar uma mensagem que eu achei muito bonita. Ó, o Duarte apareceu, olha lá. Boa noite. Ela colocou assim: irmãos, eu não sou rica. Ela colocou assim no grupo: irmãos, eu não sou rica. Não sei qual irmã foi. Eu não sou rica, mas o meu número de telefone tá aqui. Precisar. Foi bem isso. Se você precisar de alimento, eu divido o meu com você. Olha só que glória. Se você precisar de conversar, pode me ligar. Se você precisar de ajuda, eu vou te ajudar. Isso é o que Deus espera de nós. Que a gente aprenda a dividir o que é nosso. Se a pessoa tá aqui precisando, o nosso coração tem que doer. O nosso coração fala: caramba, aquele irmão que congrega comigo tá chegando frio. Será que ele tem cobertor? Será que ele tem? As crianças dele estão crescendo? Porque criança, filho, cresce, que é um trem que a gente não sabe como que acontece aquilo. Aí você pensa assim: será que aquele irmão que tem 3, 4... Aí você fala assim: mas o irmão tem 5 filhos, o problema é dele. Quem mandou ter 5 filhos? Mas Deus não tá falando pra você julgar, Deus tá falando pra você ajudar. Tem 5? Tem, então vamos ajudar. O que aconteceu? Aconteceu, já nasceu. Já tá lá o filho agora. Já tá lá o filho. Agora, será que ele tem a roupa para poder usar no inverno? Será que ele tem os sapatos? Será que ele tá passando fome? Será que essa pessoa tá com vontade de comer alguma coisa? Porque eu, irmãos, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Todo dia eu tenho vontade de comer um trem diferente. É verdade? É pior aqui. Toda hora eu quero um trem diferente. É. Aí eu fico pensando: gente, será que a Amora tá tremendo a câmera? Vamos lá. Será que tem alguém que tá com muita vontade de alguma coisa e eu nem tô pensando nisso, nem tá nem aí? Nós precisamos compreender que egoísmo não faz parte do cristão. O cristão, ele precisa ter essa mente para necessidade. Ele tem que estar ativo. Eu acho que a Ser-Help ela veio muito para isso, né? Veio. Mas mais do que a Ser-Help, nós temos uma outra que ela é muito mais forte, que é a missão Reviver. Com certeza. E sabe o que eu vejo do egoísmo? Né? As pessoas não pregam Jesus. As pessoas não pregam Jesus. Mais do que ajudar alguém financeiramente, mais do que ajudar alguém com comida, mais do que ajudar alguém com roupa, é você ajudar essa pessoa com a palavra e trazer essa pessoa à igreja para Deus mudar a vida dela. Porque, olha, com comida você ajuda, mas todo mês vai ter que estar ali, porque a situação dela continua a mesma. Alimento é todo mês, não tem jeito. Tudo todo mês. Se você der Jesus para essa pessoa, Jesus vai mudar a história da vida dessa pessoa. Ao invés de Deus vai dar dignidade para ela, coisa que... Opa, perdão, fui eu. Fui eu, pastora. Que eu com meu pé 43 aqui. Misericórdia. E gente, é aquele velho ditado, né? É dá um mais limão, importante. Né? É bom, eu ia falar do peixe. É mais importante ensinar a pescar o peixe do que dar o peixe. deu limão para a pessoa fazer limonada. Limonada. Então você trazendo a igreja, a pessoa conhecendo Jesus, vai mudar a vida dela. Olha, a missão Vai mudar a Reviver, vida dela. ela tem o foco de transformar a vida das pessoas. Não só a vida, mas as igrejas, os ministérios, os sonhos das pessoas. Quando o bispo recebeu essa visão, ele falava assim: nós temos muito aqui na igreja, nós temos muito, e as pessoas lá fora não têm, as pessoas não conhecem o que Deus revelou pra gente. A gente não pode simplesmente fechar no nosso mundo e dizer: ah, glória a Deus que eu tenho. Tem pessoas que estão dentro das igrejas que vão pro inferno. E eu sei o que vai tirar essas pessoas do inferno. Por que eu não vou dar? Vamos pagar um preço, gente.
A pessoa que está dentro da igreja e ela não se importa em ser frequentemente um ofertante, um patrocinador das missões, ela é egoísta. Ela pensa só na salvação dela. E eu vou te falar uma coisa, já percebeu que todo egoísta, a família dele não é convertida? É verdade. Porque como que eu colho salvação? Plantando salvação. Se eu não me importo com a salvação dos outros, eu não vou conseguir colher a salvação da minha família. Eu não vou conseguir, por quê? Porque eu não consigo resplandecer Cristo através de minha vida. Gente, é muito, mas muito importante que hoje você abra o seu coração para que Deus remova o egoísmo de você. Você não concorda, Eduardo? Eu concordo. Porque assim, eu vou ler um texto muito interessante, como um exemplo, porque às vezes Deus está fazendo isso através da missão. Às vezes não, deixa eu melhorar aqui a minha frase. Deus está fazendo isso através da missão em nossas vidas. Que está em Hebreus capítulo 13, versículo 2. Só deixa eu pegar aqui um comentário da Mayra. Ela fala, a missão reviver quer levar ao mundo Jesus, que seja cada mais bênção. É isso mesmo, Mayra. A missão reviver quer levar a palavra de Deus para muitas pessoas que não a têm. É verdade. Aqui em Hebreus diz o seguinte: permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, que por ela alguns, sem o saberem, lê para mim. Hospedaram anjos. Espera aí, deixa eu arrumar aqui a câmera que eu baguncei ela. E já dá um sossega na moura que ela tá terrível. Olha, permaneça no amor fraternal. O que é o amor fraternal? É o amor entre irmãos que Deus espera que nós tenhamos. E ele diz assim, não vos esqueçais da hospitalidade. Aqui a vida como ela é, gente. Aqui porque é por ela, exatamente, alguns até mesmo chegaram a hospedar anjos. Então assim, às vezes a gente não está percebendo que aquela pessoa que Deus está usando a nossa vida para abençoar são homens e mulheres de Deus. Que Deus vai mudar a história. Eu fico pensando assim, nós, Ser Rema, que temos a missão reviver, que temos os livros, que temos o conhecimento, que estamos com essa unção do Senhor na nossa vida. Quando nós vamos levar a palavra de Deus, que chegamos, por exemplo, nós possibilitamos que esse livro chegue nas mãos das pessoas. Você não sabe em que mão está chegando esse livro, sabe? Você não sabe. Mas são homens e mulheres de Deus que vão ser transformados, que vão ser alimentados, que vão alimentar muitas outras pessoas, que vão transformar a vida de muitas outras pessoas. Nós estamos hospedando anjos do Senhor na nossa vida, nós estamos transformando a vida de milhares de pessoas, de ministérios, de tantas vidas. Eu não digo por número, embora meu desejo seja que milhares e milhões de pessoas sejam tocadas, não pelo número, mas pela extensão do poder de Deus. Então, o egoísmo precisa sair da nossa vida. O egoísmo precisa sair. Porque o egoísta, ele é aquele que até pensa assim, não sei se eu vou no culto hoje não, porque domingo também tem culto. Eu acho que essa quarentena... Não vou ver essa live, não vou, né? Pra quê? Depois eu assisto. Que eu vou ver essa live? Ele não tem compromisso, o egoísta não tem compromisso com nada e nem com ninguém. Como eu disse, gente, a live, ela é dada por Deus o tema. A live não sai da minha cabeça ou da cabeça da pastora. Deus dá esse tema. É isso aí. Então é importante sim que você assista, que você interaja conosco. Você olhou? Que eu fui tentar ler o que eu só vou falar, tá? Orações, por favor, peçam amanhã, tá, gente? A gente pode até fazer uma oração rápida, a gente faz mas uma no oração, culto mas eu não mesmo notei também, então peça amanhã, por favor. As orações. Que Deus vai fazer a obra na vida das com pessoas que estão precisando, tá? É que daí é uma unção específica, não é? Com certeza. Eu tô lendo aqui porque eu acho muito lindo esse texto de Hebreus 13. Paulo ensinando as pessoas que às vezes o que nós estamos fazendo parece tão pequeno para nós, mas para Deus é algo grandioso. Meu Pai do céu, agora fui eu que fiz isso. Hoje tá difícil, hein, gente? Hoje a gente não tá lidando bem com a câmera. Sem querer, eu chutei a câmera. E eu vou um dia mostrar para vocês. Deve estar 1,5 m da gente essa câmera. Tá bem longe. Mas vamos lá, pastor. Minha gente? Nós não podemos
Não podemos em relação às pessoas que estão ao nosso redor. Não podemos ser egoístas. Por exemplo, você está assistindo cultos que têm te alimentado. Compartilha. Fala de Jesus para as pessoas. Tá lá no serviço e tá assim, Deus, muito obrigada porque eu tô trabalhando, graças a Deus, eu tô em paz. Tem uma pessoa ali desesperada. Você finge que não tá vendo. Por quê? Ai, ele é macumbeiro. E daí? Vai lá falar de Jesus pra ele. Vai lá tirar o reino das trevas da vida dele. Quem sabe ele é convertido. Cristãos temerosos, com medo do diabo. Eu nunca vi isso. A ovelha de Jesus não tem medo do diabo, não. A ovelha de Jesus olha e fala assim, sai daí, Satanás, que eu vou pregar o evangelho pra essa pessoa. A Débora falou que o pedestal tá vivo. Tá vivo, Débora. Ele tá saltando aqui, tá pulando, quer participar da live também. Quer ser egoísta. Quer ser egoísta, quer participar da live. Então assim, nós temos que abrir o nosso coração, porque são nas pequenas coisas que nós vamos plantando ações de Deus na nossa vida. Porque eu citei aqui o exemplo de Elias, com a viúva. Quem sabe Deus passou nessa semana e disse assim pra você, dá-me de beber? E você disse assim, eu não tenho. Na verdade tem, só que só tinha pra você. Nós precisamos abrir o nosso coração, porque Deus ele é muito singelo em algumas ações dele. Muito singelo. É no momento que ele pede uma oferta, é no momento que ele vai pedir uma oferta missionária, é no momento que Deus fala assim, olha, eu consegui abrir a porta da igreja para entrar, mesmo que seja poucas pessoas, mas olha, eu fiz esse milagre para você, e você fala assim, não. Por falar em oferta missionária, né, pastora? Ontem você trouxe algumas novidades que é difícil, né, saber quem tava, quem não tava, porque é tão diferente os cultos, né? Tem pouca gente, e daí a pastora deu um recado ontem, já tinha acabado a live. Já tinha acabado a live quando eu falei. Nós fizemos uma reunião sábado passado, de 5 horas, né? 5 horas de reunião, minha gente. Com a pastora Ana, pastor Creuso, pastor Juninho, pastora Natália, pastora Cleide, pastora Thalita e pastora Paula e pastora Regina. Esqueci alguém? Exatamente, não. E Débora e Eduardo. Em que ficou decidido, Ficou decidido que ao invés da gente só financiar as coisas da missão, por exemplo, nós temos alguns gastos fixos, que são boletos de plataforma e tudo mais da missão, o livro, tem todo o gasto para manter o livro na Amazon e tudo mais. Nós não pagaríamos só os boletos, digamos assim, mas nós dizimaríamos, né? Toda semana o que entra na igreja seria dizimado 10% direto para a conta da missão. Porque a igreja agora ela está 100% missionária. Ela não só... Antes a igreja pagava todos os boletos da missão, cuidava toda a missão, acertava toda a missão. Só que agora a igreja ela vai dizimar para a missão. Ela vai honrar a missão. Ela vai estabelecer um vínculo de aliança. Porque dízimo é aliança, né? Então, quando você for colocar seu dízimo, sua oferta na conta da Serrema, seja qual for um dos endereços, saiba que aquele dinheiro, uma parte dele, 10%, já vai estar sendo destinado para a missão. Aí você fala assim, mas eu já depositava um valor. Você pode continuar colocando no envelope. Esse valor é direto para a Missão Reviver e ele será liberado diretamente para a Missão Reviver. Só que tudo que for colocado hoje, já faz agora uma semana, que for colocado dentro do gasofilácio da Serrema, vai ser dizimado para a Missão Reviver. E isso é muito incrível, porque nós estamos estabelecendo espiritualmente uma mensagem. A Serrema é uma igreja missionária, que está aqui para salvar e ganhar vidas para o reino de Deus. E isso é uma mensagem que abençoa a sua vida, porque traz salvação para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, e é Deus movendo em você também, através de você. E a sua mãe ou sua irmã faz uma pergunta sobre qual conta deve ser depositada a oferta missionária, mas ficou definindo onde. A oferta missionária você vai colocar dentro do gasofilácio, irmão, com um bilhete, oferta missionária. Até a gente decidir, porque agora a gente está mexendo um monte de coisa das contas da igreja, mudando assinatura, um monte de coisa, então nós vamos colocar aí oferta missionária. Você vai colocar dentro do envelope com um recadinho. Esse dinheiro total vai para oferta missionária. Então eu quero que seja para oferta missionária, você coloca lá. Dada falou que nós somos parecidos com os pastores dela, espero que isso seja bom. E a moeda, Duarte, eu pensei que você tinha visto a moeda já, a Débora já mandou
naquele dia da live, mas ela vai mandar de novo aqui. Se possível, Débora, manda para mim a foto da moeda. E como já estamos acabando... Sério? Vou pedir que a Cindy coloque aqui pra gente, ou a Débora, o link do Afinal que a Bíblia diz no YouTube. A gente está precisando de inscritos lá, tá? Porque o Afinal que a Bíblia diz, a gente tava migrando ele pro YouTube e pro Face, né? Então deu uma parada no YouTube, mas agora a gente tá voltando pro YouTube por conta de algumas ferramentas. Então, por favor, se possível, coloque o link lá. Afinal, o que a Bíblia diz? E quem quer que eu conte Conta pra nós aí a história do pastor, porque senão não vai dar tempo de novo. O povo já tá até desistindo. Só deixa eu... Eu tô tentando colocar o link. Vocês querem que eu conte? Eu tão bom contador de história. Põe o link e você vai contando. Peraí. Ah lá, a Cindy já colocou. Colocou? Ótimo. Vamos lá então, a historinha da ovelha. O pessoal tá pedindo para eu contar a historinha da ovelha. Eu, tão bom contador de histórias, que se alguém não sabe eu vou contar. Certa vez, estava um grupo de turista, não é? Na divisa ali com Israel, com Jerusalém e o Egito, né? Que faz divisa, não é isso? Isso. E lá tinham os pastores com suas ovelhas. Perfeito? Tô imaginando aqui. Imagine essa visão. Tinha alguns pastores e o ônibus de turismo. Eu nunca fui para lá, a pastora Cleide foi. Pode nos dizer como é que é. O guia turístico, né? Foi lá e parou o ônibus para que as pessoas pudessem tirar foto dessa cena tão pitoresca que ninguém está acostumado a ver todos os dias, não é? E daí tinha um rebanho andando com o seu pastor. De repente o pastor pegou uma das ovelhas, foi lá e... Credo! Quebrou a perna da ovelha. Que horror! Então pensa, tô aqui com a Amora, pego a Amora e... Viu, Amora? Papai vai te quebrar a sua perna. Pata da Amora. Daí os turistas ficaram indignados e perguntaram pro guia, mas por que ele fez essa tamanha brutalidade? Tristeza, essa gente. tristeza. Não, tá um couro nesse a cara. Ovelhinha lá andando, o pastor foi lá e quebrou a patinha da ovelha. E quando o pastor quebrou a patinha da ovelha, ele começou a enfaixar a pata da ovelha, para que a ovelha pudesse recuperar da fratura. Daí o guia foi lá e perguntou, e o pastor perguntou, falou, olha, essa ovelha me dá muito trabalho. Ela já fugiu, ficou perdida semanas, acabou com a lã dela. Eu conheço as ovelhas assim. Acabou com a lã dela não presta mais para nada, quase foi comida por leão. Fugiu outro dia, quase caiu no buraco. Acho que eu quebrava as 4 patas dessa ovelha, viu? A cobra quase pegou, ela não fica na linha que precisa ficar. Daí ele falou, ó, a única forma de eu salvar essa ovelha era quebrando a pata dela. E eu recebi conselhos, expulsa essa ovelha aqui do rebanho, mata essa ovelha. Ô, meu pai, que dó. Vende essa ovelha. Ele falou, eu preferi quebrar a pata da ovelha para salvá-la da vida. Enquanto eles estavam indo para o curral, que não chama curral, né? O lugar das ovelhas. Chama... Aprisco. Aprisco. Enquanto aquelas ovelhas estavam indo para o aprisco, que geralmente é longe, porque imagine, você está no meio do deserto, você leva as ovelhas para beber água e o aprisco é distante. Sim. O pastor teve que carregar a ovelha durante todo o caminho. Valorize seu pastor. Só isso que eu te digo. Amor, o papai vai quebrar sua pata. Eu vou quebrar a pata da Amora para ela parar de... para eu defender ela. Mas você veja, não é? Moral da história. O pastor era uma ovelha que dava trabalho, poderia ter expulsado a ovelha, poderia ter dado a ovelha para os leões, e não. Não. Ele quebrou machucou a ovelha. Um pouco a ovelha, mas para o bem. É isso aí. Vocês tratam de dar valor na minha pessoa. Não é? E nos pastores. Porque a gente faz isso o tempo inteiro com vocês, gente. Isso mesmo. Cuidamos de vocês, né, Eduardo? Nós cuidamos de vocês o tempo inteirinho.
É por isso que eu digo para todo mundo, nós amamos todos da Amamos igreja todos. da mesma forma. Então, Todos os que dão mais trabalho, os nós que dão menos amamos trabalho. a E olha que todos. aqueles que dão mais trabalho, por a gente estar sempre perto, parece que o pessoal acha que a gente gosta mais dele. Não é? Que dá mais trabalho, a gente tem que estar mais perto. é verdade. Mas é amor igual de todo mundo. A gente deseja que sua família cresça, que você prospere, que você vença e, acima de tudo, esteja salvo. Nunca aqui na igreja é feito alguma coisa para o seu mal. Não, só Mesmo pro que bem. alguma Mesmo que a palavra gente quebra seja sua dita, pata, é só pro seu bem. E vocês sabem, quem está me ouvindo sabe. O Ministério Rema sempre fala a verdade. Sempre. Sempre. Doa o que doer. Eu vou Sempre, embora você porque sempre vai você não ouvir a falou o que eu verdade. queria. Pode Infelizmente, possa ir. Mas se você quiser Está salvo? estar salvo e o seu bem, ouça o que está sendo falado e coloque em prática. Porque também não adianta falar e a pessoa não Exatamente. colocar em prática. Aí Deus nos deu livre-arbítrio e todo dia nós acordamos com ele, não é Isso verdade, mesmo. pastora Thalita? É isso aí. Ouviram a parábola do pastor? Pronto, demorou uma semana, mas Vamos eu contei. orar para que o egoísmo saia das nossas vidas, para que Deus possa cumprir seu propósito através de nós? Vamos orar. E só lembrando que amanhã tem o culto, não é? Culto de unção de libertação. Culto de unção de libertação. Sábado, o culto dos jovens. E a gente vai invadir de novo. Provavelmente iremos invadir esse culto de jovens. Não é só para jovem não esse culto, viu, gente? Para todo mundo. O nome é culto de jovens, mas se você... minha avó tá assistindo aqui. 81, vó. Que glória, eu não pude aí te dar um beijo de feliz aniversário. 81 anos. E ela assiste jovem culto do pra caramba, vamos falar assim, né? Eita. Muito jovem, mais jovem que muita gente aí. É isso aí. Então, jovem tá aqui, ó, como eu sempre digo. Na jovem cabeça. Tá na cabeça, Tá na cabeça. nossas atitudes. É isso aí. Gente, a gente vai ficar por aqui. E por favor, se inscrevam no final da Bíblia Se no YouTube. inscrevam. Sejam parte da missão Reviver. Sejam parte. Façam toda a tua vida a melhor postura que você tiver diante do trono de Deus, diante das pessoas, porque isso é bênção para você. Glória. Vamos orar? Amém? Já, ó, o Agora horário é você aqui já que foi, ora. ó. Agora você ora no final para nós. E aproveita e ora pelos pedidos de oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos mais uma vez, meu Deus e meu Pai, esta live maravilhosa, Senhor. Oramos por cada vida que estava nos acompanhando e as pessoas também que não puderam por algum motivo nos acompanhar, e o Senhor sabe qual o motivo, Senhor. É verdade. Senhor, oramos para que todos nós tenhamos uma noite abençoada, ó Pai. E que amanhã seja um dia cheio de glórias, ó Pai. Vitorioso para todos nós, Senhor. E que amanhã o Senhor dê uma palavra maravilhosa para a pastora. E que possa tocar o coração de cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã, que Deus te abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.